Alô, 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 alô. Certo aí, pessoal? Bom, antes de abrir para todos, só para que fique claro, né? Mantendo a rotina sempre que necessário e até pedido de muitos colegas de vocês, a gente está aqui para esclarecer qualquer dúvida, fazer qualquer tipo de balanço, né, como foram em outras oportunidades. Também na hora de derrota, na hora de realmente desse golpe duro aí, já que pós-jogo o presidente falou, Zé Ricardo falou, então estou à disposição de vocês aí. Boa tarde, Rodrigo. Que avaliação já foi possível fazer, né, dessa eliminação da campanha do time? Teve boa participação dentro de casa na Copa, falando de Copa Libertadores, evidentemente, mas fora de casa não conseguiu dar a mesma liga. O que vocês detectaram, o que está faltando, o que precisa, o que pode ser feito para que um ano seja de conquistas em 2017? André, foi um golpe duro demais, porque nosso planejamento desde o ano passado, e a gente quando fala em Libertadores, até próprio discurso dos atletas, a Copa Libertadores começou para o Flamengo no Brasileiro do ano passado, quando foi realmente terceiro colocado, disputando o título até nas últimas rodadas, né? E nós nos planejamos, sabíamos que estávamos num grupo dificílimo, que o detalhe ia fazer diferença, mas chegamos na última rodada em boas condições, dependendo somente de nós, com uma combinação não muito provável que nos eliminasse, mas foi o que aconteceu. Mas não aqui acreditamos a combinação, e sim a nossa incapacidade em, nos 3 jogos fora de casa, somarmos pontos. Tivemos superioridade contra os nossos 3 adversários no Maracanã, e aí tem o componente do nosso torcedor, que realmente faz toda a diferença nos jogos em casa, do torcedor que nos acompanha fora e que hoje está frustrado, magoado, assim como todos nós. E isso é uma certeza que eu gostaria que eles tivessem, que de todos nós, comissão técnica, diretoria e atletas, porque a frustração é muito grande. Ela é enorme, nós entendíamos que tínhamos totais condições de seguir adiante, e se a frustração é grande é porque a expectativa também foi grande, né? Quando você vê o elenco do Flamengo, e aqui não vou me ater a esmiuçar esse tipo de discussão, né? É porque tinha-se realmente a esperança de chegar muito longe. Cabe a nós agora lambermos as nossas feridas, né? Já iniciamos isso hoje mesmo, tivemos uma reunião importante e acho que proveitosa também, porque o Flamengo passa a ser avaliado agora de acordo com a reação que teremos daqui para frente, né? Já temos amanhã a continuidade do Campeonato Brasileiro, na quarta-feira a Copa do Brasil e a obrigação do Flamengo voltar à Copa Libertadores em 2018. No nosso entendimento, essa presença constante e obrigatória no maior torneio internacional é que vai fazer com que o Flamengo volte a conquistá-la. Temos um ano longo pela frente. 2 competições se encerraram para o Flamengo. A maior delas e a mais importante é essa, é a mais dolorosa, é aquela que nós vamos carregar essas cicatrizes e transformar essas cicatrizes em muita força desse mesmo elenco para recolocar o Flamengo na Libertadores de 2018. Rodrigo, boa tarde. A gente tem acompanhado aí muitas críticas da torcida em relação a algumas contratações, especificamente de 4 jogadores estrangeiros, né? O Mancoejo, o Cueja, o Donati e o Berril. Ou seja, o Flamengo fez um investimento muito alto nessas 4 peças, cerca de 36 milhões de reais, claro que não foi pago à vista, vai ser diluído. Só que são 4 jogadores por um preço muito alto e são jogadores que não são titulares. O Mancoejo talvez é o que mais oscila entre titular e banco de reservas. O Flamengo errou nesse planejamento em investir tão alto em jogadores que não atuam como não são peças tão importantes ao ponto de ser titulares? Ou seja, talvez o planejamento pudesse ser um pouquinho diferente. Bom, primeiro que os números não são esses. A forma de pagamento também não é essa. O Flamengo nem pagou todos esses jogadores. Mas eu não vou entrar no mérito disso. Vamos na pergunta sua. Quando nós trouxemos esses jogadores, isso não foi A, B ou C que contratou. O Flamengo não contrata
de forma assim pessoal, né? Existe todo um processo, existe consenso. Então, e acredito que esses jogadores aí, cada um deles passa por um processo de adaptação já, outros há mais tempo, outros menos tempo. E reproduzindo a eles, cada caso de um deles, né? Vamos começar pelo Cuejar. Era um volante que já na época, na chegada do Muricy, foi identificado como um dos bons valores. Foi vice-campeão mundial sub-17 e sub-20 pela Colômbia, convocado para sua seleção. E aqui existe uma disputa interna, né? Ele está disputando a posição junto com os demais. Mancoejo também já era um jogador aí disputado por várias outras equipes, capitão do Independiente, passagem por seleção argentina. Donati foi eleito o melhor zagueiro, né, da última Libertadores da América, jogando pelo Rosário. E o Berril participou dessa equipe, campeã da última Copa Libertadores. Eu estou falando alguns predicados que levaram esses jogadores a terem esse destaque, serem disputados, e o Flamengo os trouxe com o objetivo técnico e também de agregar experiência. Mas, da mesma forma, é claro que gera sempre uma expectativa muito maior, e a gente espera, sim, aí o clube espera, que todos eles possam dar o retorno que nós esperamos. Em alguns momentos eles já deram, e certamente vão se afirmar. Poderia aqui te listar outros tantos nomes aí, que vieram sem custo, ou custo quase nenhum, que são titulares, mas a gente entende que nessa hora aí, né, vão prevalecer aqueles que ainda não deram o retorno esperado. Mas a gente vai acreditar. E quando a gente monta o elenco aqui no Flamengo, a gente pretende fortalecer em todos os setores, né? Então, assim, se nesse momento eles estão sendo menos aproveitados, certamente é por algum motivo técnico, físico mesmo. O caso do Donati teve lesionado, o Mancoejo teve lesionado. É uma disputa interna e o Zé vai escolher os melhores. Mas quando qualquer atleta chega aqui, que fique claro, quem contrata é o Flamengo. Aproveitando também, depois do jogo contra o São Lourenço, o próprio presidente que está aqui na sala junto com a gente falou que o abalo, claro, a eliminação é muito dolorosa, mas o psicológico também é uma questão a ser trabalhada a partir de agora, para que isso não influencie nos jogadores nas próximas competições. Esse trabalho já começou? Como preparar esse time agora, a cabeça desse time para sábado? Porque se perder sábado contra o Atlético Goianiense, a pressão vai ser muito maior ainda. Ou, se não vencer, não digo nem se perder, mas se não vencer, talvez a pressão seja maior ainda, né? Bom, com todo respeito, a nossa avaliação ela vai ser sempre interna. Respeitamos demais as críticas, respeitamos demais a avaliação externa, mas cabe a nós aqui termos a serenidade de fazermos as nossas avaliações e correções. Foi o que eu me referi no início. O Flamengo ele passa a ser observado de acordo com a reação que terá de agora em diante, né? Volto a dizer, a frustração é muito grande, o golpe foi muito duro. Por quê? Porque a expectativa também era alta, né? E ela tem que seguir alta. Nós temos o Campeonato Brasileiro dificílimo pela frente, a Copa do Brasil. E nossa ideia é que o Flamengo conquiste mais títulos nesse ano do que apenas o Campeonato Estadual, que nós conquistamos de forma invicta. E cabe a nós também não transformarmos isso assim foi utilizado até a frase, a expressão caça às bruxas. Não, nós temos que, nesse momento, identificar o que pode ser melhorado para esse tipo de competição, né? Fazermos as nossas correções, mas nós não vamos recomeçar sempre. Eu acho que esse talvez seja o maior pecado, na minha visão, quando se tem um golpe duro como esse, é acabar recomeçando. A probabilidade de você errar ela é muito maior. Nós precisamos fazer correções, ajustes, porque perdemos 3 jogos no ano, 3 jogos que na verdade, culminaram aí com essa eliminação, e alguma explicação certamente nós vamos encontrar e ela vai ficar interna. Rodrigo, boa tarde. Antes de você ser um executivo do Flamengo, de um clube do tamanho do Flamengo, você é um apaixonado por futebol, né? Na sua concepção, assim, foi um jogo de entrega do Flamengo? Porque a sensação que se tem é que 1-0 e uma certa até apatia desse time, Rodrigo.
sendo bem sincera, você sentiu essa entrega? Eu acho que essa é até o questionamento do torcedor também, de entrega na parte final da partida, de sabendo que esse jogo valia a classificação às oitavas. Não resta a menor dúvida. Jamais vocês vão me ouvir aqui qualquer crítica relacionada a isso. Muito pelo contrário, eu não posso, de um elenco que nós trabalhamos o dia inteiro, que se compromete, que são profissionais na acepção da palavra, imaginar que vão tratar com menor importância um jogo desse. Eu acho que todos os jogos que nós podemos, na verdade, avaliar, eu acho que isso é meio que consenso, é que de todas as 5 partidas que o Flamengo jogou, de todas as 6 partidas da fase de grupos que o Flamengo jogou, talvez sim o segundo tempo contra o São Lourenço tenha sido o que jogou aquém das suas possibilidades. Isso é fato, porque mesmo quando perdemos contra a Católica e contra o Atlético Paranaense, tivemos um melhor desempenho. Mas isso não, jamais por conta, só nós sabemos o que a gente vivenciou no vestiário, no nosso retorno, a forma realmente, eram jogadores chorando, todos nós ali juntos, tentando recuperar os cacos. Então, que fique clara essa dor. Nós não podemos colocar isso em questão. Isso aí já é colocar em xeque até o nível de profissionalismo que aqui se tem. E foi o mesmo empenho, ou até mais responsabilidade ainda, do que aqueles minutos finais da final do Campeonato Estadual, onde o Flamengo também, até os 39 minutos, perdia e virou o jogo. Então, ou seja, é natural que venham as críticas, é natural fazer avaliação específica em determinado jogo, mas nós que aqui estamos, a gente tem que ter um pouco de serenidade, consciência para a gente avaliar um todo e, como eu disse, fazer os ajustes, mas de forma nenhuma. Desse grupo aqui, jamais vai faltar responsabilidade, entrega e principalmente vergonha. Estão todos aqui extremamente frustrados com isso e a ideia é reagir rápido. Rodrigo, boa tarde. Ainda falando sobre a questão do elenco, você explicava que foi feito todo um planejamento para essa disputa da Libertadores, mas por uma conjunção de fatores, algumas dessas principais apostas do Flamengo não estavam à disposição do Zé naquele segundo tempo, naquele momento tão importante lá na Argentina. O Mancoejo, por opção do Zé, avaliando outros jogadores, o Berrio, que talvez ainda não aguente os 90 minutos, o Conco ainda não está à disposição também. E aí o Matheus Sávio acabou entrando, no dia a gente até questionou o Zé sobre essa substituição, mas olhando para isso e para o desafio que o Flamengo tem agora no Campeonato Brasileiro, na tua visão, você acha que ainda tem alguma carência nesse elenco? Como é que você avalia o elenco agora, não pelas peças que vocês contrataram, mas pelo momento que cada um está vivendo e a dificuldade do que vem pela frente? Na verdade, nós chegamos num jogo decisivo que não deveria ter sido nesse contexto, né? Porque, como eu falei, se tivéssemos feito um ponto sequer nos jogos anteriores fora de casa, talvez esse jogo, né, não significasse o que significou. Mas a gente chegou com algumas peças desgastadas e não foi só o Flamengo, não fico aqui justificando, mas são situações inerentes ao esporte, né? É o caso do Diego mesmo, numa pancada. O Mancoejo e o Donati foram 2 que estavam retornando, o Mancoejo já num estágio um pouco mais avançado também. E chegou-se aí e o Zé acabou levando aquilo que ele entende ser o melhor. Para frente, mostra que muitas das vezes a gente já teve a discussão aqui, né? Para que um elenco muitas vezes numeroso? Por que não a maior utilização de jogadores da base? Eu mesmo já vim aqui responder inúmeras vezes isso, né? E aí, quando se utiliza os jogadores da base, é porque teve que usar os da base e não os mais experientes. Quer dizer, é de difícil assim, nós chegarmos a um consenso. Cabe realmente que o Zé Ricardo tenha as melhores opções, nas melhores condições físicas, né, e técnicas para fazer as suas escolhas. Mas mostra que realmente o ano é duro, é uma jornada longa. Se o Flamengo tiver oportunidade de agregar ainda mais peças, isso o Flamengo fará. Não resta a menor dúvida, mas respeitando também essa questão de um melhor espaço para os jovens, que é tanto defendido aí por todos, inclusive por nós como filosofia. Rodrigo, boa tarde. Opa. Vocês sempre, vocês nunca falam, né, em nomes, em
contratações, quer dizer, o Flamengo tudo indica que vai se reforçar ainda, né? A zaga é um setor que o Flamengo procura. O Rodolfo foi falado, inclusive, ontem, o nome do Rodolfo, né? A zaga é um setor que o Flamengo preocupa? Compreendo vocês e vou pedir a compreensão de vocês. Aqui é muito difícil, né, como em qualquer outro clube, você manter certo sigilo em relação a alguma sondagem, alguma negociação. Mas vocês vão de compreender que é muito difícil para a gente, né, atuar no mercado quando determinados nomes ou interesses acabam vazando. Por motivos óbvios, né? Modifica preço, aumenta a concorrência. E quando se especula assim por setores, também tem o prejuízo interno, né? Porque, na verdade, eu tenho que falar daqueles que aqui estão, né? Então, pediria a compreensão de que, certamente, nós, acabando por algum tipo de negociação concretizada, a gente vai comunicar. O que eu posso dizer para vocês é que, devido à jornada ser dura, a tudo aquilo que a gente já imaginava, não é o fato dessa eliminação dolorosa para todos nós que, de repente, vai se mudar alguma convicção. Nós podemos agregar, e essa já era uma intenção anterior a isso, agregar mais 1 ou 2 nomes para essa nossa caminhada que a gente tem agora, com obrigação maior ainda de voltar à Libertadores em 2018. Então, te peço a compreensão, porque realmente, como a gente não está em estágio, digamos assim, avançado de concretizar, ficaria ruim para eu ficar aqui falando em nomes. Rodrigo, após essa eliminação na Libertadores, você admite que o brasileiro virou uma obrigação Flamengo a conquista? Vocês encaram dessa maneira ou não? É muito difícil você falar que tornou-se uma obrigação a conquista de um campeonato onde, além de ser longo, difícil, você tem outros grandes clubes aí na disputa. O que se torna realmente uma necessidade nossa de retornar o ano que vem para a Libertadores, até por conta dessa frustração nossa e do torcedor. E até por aquilo que a gente entende que deva ser o que mais se aproxima de um título de Libertadores, é você estar no torneio todos os anos, né? E aí sim, pelo investimento, pelo tamanho, pela infraestrutura, isso sim é uma obrigação. E é isso que nós vamos buscar. Para você atingir essa vaga de Libertadores, você tem que estar disputando em cima. E nós vamos fazer o mesmo que foi feito ano passado, tentar de todas as formas a conquista do título, seja do Campeonato Brasileiro, que é mais longo, seja da Copa do Brasil, que temos etapas aí pela frente. Mas o Flamengo quer, sim, conquistar mais títulos esse ano do que apenas o Campeonato Estadual que conquistou. Se for o Campeonato Brasileiro, melhor ainda. E vamos tratar todo o jogo como uma decisão. E como eu falei, vocês vão poder observar, ou pelo menos é o desejo nosso, a expectativa, que já amanhã o Flamengo tenha uma reação em relação a esse golpe duro que nós sofremos na quarta-feira. Rodrigo, aqui atrás. Boa tarde. A gente via, durante toda essa temporada, os torcedores bastante animados com esse time, inclusive comparecendo em peso no Maracanã, principalmente. Mas depois, principalmente dessa eliminação, a gente vê que a maioria, alguns ficaram cabisbaixos, obviamente tristes pelo que ocorreu. O que dizer para um torcedor desse num momento como esse? Como fazer o torcedor do Flamengo continuar indo aos estádios, mesmo com esse resultado que abateu bastante? Bom, primeiro que o sentimento do torcedor é o nosso. Isso aí é certeza. Essa frustração, essa indignação. Eu até uso a palavra frustração porque você só se frustra daquilo que você entende que seja possível, né? E nós entendíamos que era possível ir muito mais longe. Mas em relação à torcida do Flamengo, eu tenho absoluta certeza de que o que ela quer ver a partir de agora, apesar de estar magoada, chateada, como todos nós e os atletas também, é ver esse poder de reação do time. Se a equipe agora, a partir do jogo de amanhã, da quarta-feira e na sequência, mostrar o poder de reação, justamente para que busquemos aí novamente as primeiras colocações do Brasileiro, vaga de Libertadores, o torcedor virá. Aliás, ele nunca deixou de estar, né? Mesmo aqueles que estiveram lá em Buenos Aires.
E nunca, em momento nenhum, com todos aqueles que eu procuro me relacionar, houve qualquer tipo de manifestação de que a equipe não honrou a camisa ou deixou de correr, porque o torcedor quer que se sinta representado dentro de campo. Então, se ele lotou o Maracanã, nos Jogos da Libertadores, nas finais do estadual, é porque ele se sentiu representado por essa equipe. E essa equipe tem a obrigação e o dever de seguir representando o torcedor. E essa faz parte da nossa cobrança, do nosso desejo, e é dessa forma que ele virá conosco novamente. Rodrigo, bom dia. Sobre o Conca, o Flamengo, quando anunciou, ele certamente foi tratado como principal reforço, tanto que houve contagem regressiva nas redes sociais, e o Flamengo inscreveu no Carioca. O Carioca acaba 7 de maio, imagino que havia alguma expectativa de utilizá-lo na competição. O Flamengo o inscreveu a fim de motivá-lo, teve alguma coisa especial, o Flamengo esperava que ele jogasse. Como é que foi essa avaliação, já que ele ainda está um pouquinho longe da estreia? Bom, tanto a inscrição no estadual como na Libertadores, foi no sentido de inscrevermos todos os atletas que fazem parte do elenco, né? Então, ele era um deles. A expectativa da utilização dele, ela existe. Isso está sendo tratado, né, tanto pelo nosso departamento médico como pelo Centro de Excelência e Performance, que vão disparar para o Zé a informação no momento em que ele estiver mais próximo do ideal. Mas é um jogador realmente que foi contratado por conta da qualidade, por conta do histórico, e também por uma grande oportunidade que foi colocada para o Flamengo de uma recuperação. Porque se ele tivesse totalmente apto e em condições, certamente nós não teríamos condições financeiras de trazê-lo naquele momento. E agora eu acredito que ele está muito mais perto, né, dessa fase final de recuperação do que distante. E aí quem vai estabelecer o quando realmente são os profissionais que têm capacidade para isso. Mas ele foi inscrito por conta disso. Nós não tínhamos nenhum jogador assim, no estadual principalmente, fora, que estavam treinando no elenco, que ficaram fora da lista. Já na Libertadores um pouco diferente, porque era um número um pouco mais reduzido. Mas também por conta da esperança que tínhamos, né, de dar seguimento na competição. E vocês todos sabem que, em passando até a semifinal, poderia se trocar apenas 2 nomes. Então era uma questão de você trocar menos nomes possível. Foi isso, foi essa a nossa estratégia. Infelizmente no estadual ele não pôde jogar, nem na Libertadores. Espero que no Brasileiro consiga. E Rodrigo, você falou sobre o processo de contratação, aproveitando o gancho da pergunta dos colegas sobre os gringos, mas não só os gringos, em geral. Assim, o processo é feito pelo Centro de Inteligência e Mercado. Assim, como funciona, assim, na análise? Assim, obviamente, a gente não tem o mesmo acompanhamento que os profissionais que você tem à disposição, a gente não vê jogos de todas as equipes, mas, assim, por exemplo, o Cueja, acho que o público brasileiro não conhecia tanto, começou muito bem no Flamengo, depois perdeu a oportunidade, o Mancoejo também não era muito conhecido, o Berrio, reserva no Atlético Nacional, depois, no final da campanha, foi importante, fez gol e tudo, de classificação contra o Rosário. E ainda sobre o Donati, que é um zagueiro assim, embora tenha sido eleito o melhor zagueiro, com 30 anos, ele só havia jogado em equipe de menor expressão até chegar ao Rosário. Assim. O que chamou a atenção do Centro de Inteligência e Mercado? Que metodologia que faz com que o Flamengo se convença por jogadores que talvez não tenham tanto destaque? Bom, você já fez uma avaliação que poderia até estar interessando a nossa equipe ali, né? Mas eu fiz uma avaliação no início que, apesar da tua contestação aí em relação às situações, como é que eu vou dizer, adversas de cada um deles, todos eles têm um histórico aí, excetuando o Donati, de seleção, de títulos importantes, né? Então, uma série de fatores técnicos, a característica, mas funciona muitas vezes de acordo com o que é eleito de carência. Quando você chega no final do ano, você identifica, né? As reuniões existem para isso, quais são os pontos, quais são as posições que existem necessidade. A partir de então, vai-se nas características e aí se mapeia o mercado mundial como um todo e também o brasileiro. Todos vocês sabem que é muito mais difícil hoje você ter um jogador de um clube brasileiro em destaque do que um clube sul-americano, né? Até em nível de preço, até em nível de possibilidade de negociação.
Eu falo isso em relação aos grandes clubes, né? Muito difícil. Então, foi por isso. Dentro do mercado sul-americano, aqueles jogadores que tinham tido destaque recente, buscou-se. Eu só não entendo, nós nunca vamos fazer isso é um trabalho de vocês, e eu tenho que respeitar. Internamente, nós não vamos rotular nenhum, não. Aqui não tem segregação de gringo, qualquer tipo de... Não vou usar nem a palavra porque vai ser muito forte, mas eu prefiro falar em segregar. Dentro de um elenco nós não temos isso, de quem é gringo, quem deixou de ser gringo, porque senão daqui a pouco fica difícil você montar elenco. E quando a gente monta elenco, a gente monta dentro da melhor possibilidade, a melhor ideia possível. Se vão jogar, se não vão jogar, a gente sempre traz jogadores que possam elevar a disputa interna para que o treinador possa escolher os melhores no momento. Mas nós não vamos aqui fazer avaliação, porque senão vou ter que entrar na avaliação de outros que aqui chegaram, né? E aí fica ruim demais. Bom dia, Rodrigo. Por que você acha que o planejamento não resistiu à lesão do Diego? Como assim? Desde que ele saiu do time, houve essas decisões e tal. Você acha que poderia se pensar em alguma outra alternativa? O Conca era uma opção, o Diego, mas talvez não voltasse a tempo. Você acha que, dentre tudo que aconteceu, em nenhum momento foi pensado que o Diego, de repente, poderia se machucar e não teria alguém à altura? Mas alguém à altura do Diego, primeiro vamos analisar esse fato. Tínhamos como meia o Mancoejo, talvez atrasou um pouco o retorno do Ederson, isso é fato. Outros sistemas que foram testados. O Flamengo foi campeão carioca invicto sem o Diego, né? O Flamengo perdeu jogo na Católica com o Diego. Quer dizer, eu sei que é o trabalho de vocês, entendo, mas volto a dizer, nós aqui não fazemos avaliações com esse tamanho. Nós temos que avaliar o todo, o coletivo, e tem várias formações táticas com e sem Diego. Perdemos e ganhamos jogos com ele, ninguém está aqui diminuindo a importância dele, tanto como do Paulo, de outros tantos, mas nós tínhamos jogadores da posição e, por um motivo ou outro, mudou o sistema, fez-se opções, em algumas delas aí até elogiadas por vocês, que foi até a utilização do Trauco no meio do campo, né? E é assim, não tem como você precisar e nem acreditar essa eliminação, a ausência do Diego. É claro que se ele estivesse em campo, por tudo que ele representa, nossa possibilidade ela aumentaria. Mas ela também, em outros momentos, falhou. E é assim que a gente trata todo mundo aqui. E outra colocação que eu queria que você abordasse, você fez um pouco isso no início da coletiva, o torcedor, muito magoado, questionou muito o tipo de análise que é feita depois de uma derrota, como se, de alguma forma, o Flamengo se sentisse... a vida que segue, a derrota é mais uma derrota. Você expôs isso um pouco, queria que você falasse novamente, assim, se dá para apontar, é sempre interno, tudo bem, mas não dá para apontar de uma forma um pouco mais... que passa essa mensagem para o torcedor, que houve erros, e se houve, se vocês entendem que houve, claro. Primeiro, eu não disse em momento nenhum aqui que foi mais uma derrota, né? Ou eu disse? Disse que foi a pior derrota. E disse que o golpe foi duro. E disse que está todo mundo aqui muito doído. E está todo mundo aqui muito machucado, assim como o torcedor também. Isso é um fato. Isso é claro e evidente para todos nós, que vai do presidente ao nosso mais humilde funcionário. Daí, internamente, nós juntarmos os cacos, lambermos as feridas e tentar recuperar isso o mais rápido possível, gerar uma reação disso o mais rápido possível, é nossa obrigação. Essa sim vai ficar interna, né? Porque nós não só nos dividimos com o torcedor essa dor, como eu quero que eles tenham absoluta certeza que a nossa é gigantesca, igual ou até maior. E nós temos que gerar disso tudo uma reação rápida, porque o ano do Flamengo ainda segue. Nós temos competições importantes pela frente, temos competições com a intenção de conquista. Já conquistamos uma, fomos eliminados na maior de todas, na mais dura de todas, naquilo que nós mais queríamos.
Mas se tem um jeito de nós tentarmos minimizar essa dor, é reagindo rápido. É fazendo um grande campeonato brasileiro e estando novamente na Libertadores em 2018. A cada ano que o Flamengo estiver presente em sequência de jogo de uma Libertadores, o torcedor certamente vai ter aumentado a sua esperança de conquista. Isso eu acho que até vocês concordam, porque é um histórico já vivido por outros clubes no futebol brasileiro também. Você se fazer presente dessa competição é o que te aproxima de conquistá-la. Rodrigo, você falava na possibilidade de 1 ou 2 nomes para reforçar o elenco, mas prefiro não falar de quem está fora, falar de quem está aqui. Então, vou te perguntar sobre a situação do Hever, porque o torcedor se preocupa muito com ele e enxerga o Hever como uma peça muito importante no sistema defensivo da equipe. O Pará renovou o contrato, não era um caso tão urgente, mas importante também, o do Hever mais urgente. O que você tem de novidades? Vocês estão otimistas em relação a essa renovação? Muito, Monique. A gente já tem uma conversa adiantada com o Internacional, que é detentor dos seus direitos, e passa por aí o interesse também do jogador, né, de permanecer. Veio aqui, se identificou com a torcida se identificou com ele. É o último jogador brasileiro, né, a levantar o troféu da Taça Libertadores. Então, falávamos hoje isso também ali no vestiário, na reunião que tivemos com eles, de que, da mesma forma que é para o torcedor, é para todos nós, virou realmente uma obsessão, que eu espero que ela tenha sido adiada apenas, né? Mas nós temos um caminho longo pela frente, o Hever vai fazer parte disso sim, só que a gente vai realmente sacramentar isso, espero que nos próximos dias, mas é a intenção de todas as partes que ele fique, principalmente dele, que isso pesa muito. Rodrigo, a gente falou de várias maneiras sobre toda a situação, mas queria que você sintetizasse assim, a lição que fica de ir do céu ao inferno, de conquistar um título estadual a uma eliminação precoce na Libertadores. Essa é a expressão. É de difícil administração disso, né? Porque são sentimentos muito diferentes, né? 10 dias atrás, né, o elenco tinha bons valores, o trabalho realmente estava no caminho, e conquistamos um título inédito, que era um desejo do torcedor, principalmente aqui no Rio, né? E depois seguimos ainda, porque no meio dessas decisões ainda teve um jogo importante, né, contra a Católica. O Flamengo foi para uma última rodada numa boa condição, né? E esse grande golpe aí que tivemos, a derrota, né, que tivemos no ano, ela é realmente para nós fazermos os nossos julgamentos internos, porque competições assim virão pela frente. E nós estamos pagando um preço muito alto por uma incompetência nossa em não termos pontuado nos 3 jogos que tivemos fora do Brasil. Isso é o que fica de maior lição, é entendermos, é modificarmos esse cenário, né, para as próximas competições, para o Flamengo entender melhor que fora de casa nós precisamos realmente não só jogar bem, como em algumas oportunidades, como nos impormos também. Isso faz total diferença num campeonato com esse formato. E olhar para frente, que nós temos que realmente recuperar toda essa dor, essa cicatriz que vai ficar aí durante o ano todo, que ela nos dê força, que ela nos lembre sempre de que cada jogo é decisivo, de que nós temos uma obrigação gigantesca em recolocar o Flamengo ano que vem na Libertadores, para que nós, todos aqui e torcida, sigamos com essa obsessão de voltar a conquistar a Copa Libertadores. E a cada ano melhorar cada vez mais as condições para que isso se torne possível. Mas são dias doloridos, seguiremos com esses dias doloridos, mas só tem um jeito, que é todos nós aqui nos conscientizarmos que nós temos que vencer, retomar as vitórias, fazer um grande campeonato brasileiro, uma Copa do Brasil e ano que vem recuperar essa dor que é muito grande. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a vocês. Nada, Jupa? Só um... Nada? Você falou de inédito, era invicto que você queria falar. Eu disse inédito? Perdão, sim. Não, invicto. Show.
O presidente vai só fazer um esclarecimento aqui. Obrigado, Fred. Me corrigi. Obrigado. Boa tarde. Simplesmente eu queria aproveitar aqui a presença de todos para esclarecer uma questão que eu acho que ficou mal explicada, eu talvez tenha me expressado mal, porque eu não posso imaginar que haja nenhum tipo de má intenção aí na interpretação, quando eu usei a expressão falsos rubro-negros. Tá? E houve quem interpretasse de forma que eu estivesse me referindo a todos que estão criticando a derrota do Flamengo, ou que estão me criticando, ou que por algum motivo não gostem de mim, que eu esteja chamando de falsos rubro-negros. Isso é um absurdo, né? Seria uma idiotice eu falar isso. Quando eu me referi a falsos rubro-negros, eu estou falando de uma minoria, de um número inexpressivo de pessoas que nominalmente são rubro-negros, mas que comemoram quando a gente perde e lamentam quando a gente ganha. Pessoas cujos interesses pessoais se sobrepõem à paixão pelo clube, se é que essa paixão existe. Tá? Então, estou falando de um número muito pequeno de pessoas, não estou, em hipótese nenhuma, me referindo aos torcedores do Flamengo que, justamente indignados por conta da derrota, da eliminação, criticam a mim pessoalmente, aos jogadores, à comissão técnica. Torcedor tem direito de criticar quem quiser. Tá? Então, simplesmente estou me referindo a um número muito pequeno de pessoas e, eventualmente, seus representantes.